pessoal, mais uma análise de edital publicado. Agora vamos lá para o Sul, TJRS. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e de Agronomia da Paraíba, e hoje a gente vai descer um pouquinho no Brasil e vai lá para o Sul falar sobre o TJRS, que foi publicado ontem à noite. Quando eu terminei a publicação Quando eu terminei a análise do CREA, eu já disse, eita, amanhã eu já tenho um vídeo para gravar, então, por favor, não enjoem do minha cara. Vamos analisar esse edital, a gente promete que não vai ser uma análise prolongada, vocês sabem que a gente gosta de objetividade para vocês não perderem muito tempo com isso. Então, vamos lá, sem mais delongas, para a análise. Principais informações, a gente já começa dizendo que vai ser banca FGV e não tem nenhuma vaga imediata. O concurso vai ser cadastro reserva. Mas eu já vou dizer para vocês que isso não é motivo de desânimo, tá? Quem tá por aí por perto e quem é do Sul tem a obrigatoriedade de fazer esse concurso, porque é um concurso maravilhoso e isso não pode assustar. Se alguém passa em algum concurso da FGV, pode ser você. Então, não se assuste com Banca FGV. A FGV tem várias abordagens, a gente sabe que ela costuma extrapolar em algumas questões de português, mas a gente sabe que em alguns concursos ela tem uma pegada mais objetiva, então pode ser esse. O que eu falei em umas análises para trás é que a professora Adriana Figueiredo, ela fala que existe uma frasezinha que a gente consegue reconhecer como é que vem como é que a FGV vai se comportar em português. Então, vale a pena dar uma olhada nos vídeos dela também, pra gente falar, pra gente ver como é que vem aí português nessa banca. E português, de antemão, vai ser uma disciplina para você se preocupar, porque quando chegar lá naquela análise que a 3 vezes faz, vocês vão ver que português é a principal disciplina desse concurso, tá? Então, vamos continuar aqui. Salário inicial começa com R$ 4.843,63 centavos e vai até R$ 9.226,01. Lembrando, gente, que esses são os salários iniciais. Eu dei uma olhada na progressão, na tabela de progressão salarial do TJ e vi que quem começa ganhando isso aqui termina lá com aproximadamente 17 mil. Então, não é um concurso para você deixar de fazer. Porque, eu não vou fazer porque tem medo da FGV. Não, deixa para ter medo da FGV e para escolher o que você vai fazer depois. Agora a hora é de fazer o concurso e fazer de maneira bem feita, né? Então, vamos lá. Principais datas. As principais datas, as inscrições. As inscrições começam agora dia 1º de setembro, tá em cima, tá? E vão até o dia 26. Não deixe para depois, faça nos primeiros dias as inscrições. Quem já me ouviu falar sabe que eu vi falando, a gente não vai se abraçar não vai brincar com a sorte, nem vai se abraçar com o azar. Então, não deixe para fazer por último. Isenção, para quem pode e para quem requer isenção, tem que olhar mais ainda para essas datas, porque o período sempre é menor e esse daqui tá curtíssimo, de 1º a dia 3. Então, eu recomendo não deixar para o dia 3. E o último dia de pagamento do boleto, para quem vai pagar boleto, dia 29. Ou seja, em um mês, no mês de setembro, resolve tudo com relação à inscrição nesse concurso. Para quem vai fazer o concurso, já vai sabendo, quem quer fazer 2 provas, já vai sabendo que tem que se programar 2 vezes para ir no Sul, tá? No dia da prova de analista vai ser dia 23/11, 23 de novembro. E para quem vai fazer o de técnico, vai ser dia 30 de novembro. Então, não fique surpreso, já vá sabendo que tem que ir 2 vezes ao Sul se decidir fazer os 2 cargos, tá bom? Trouxe aqui a estrutura dos cargos nesse concurso. São 3 cargos, basicamente. Analista, 2 de analista, focado na área de administração, né? Você vai ver que os requisitos lá na frente não são só para administração, mas vai daqui a pouco encarar a prova, a estrutura da prova, vocês vão ver que é um cargo maravilhoso pra gente. E para a área judiciária, analista também. E vem um cargo de técnico nível médio, tá? Na área técnica, nível médio, na área focada em administração. A gente já falou da remuneração, já falou o que é cadastro reserva, vamos passar. Remuneração, a gente falou ali atrás, 9.226 para os analistas e técnico 4.843. Os cargos são de 40 horas semanais, mas é aquilo que eu sempre falo.
nunca é esse salário. Por exemplo, tem alguns benefícios lá no TJ, como vale refeição, auxílio transporte, plano de saúde, uma possibilidade de progressão salarial, e eles têm um plano lá excelente para quem quer se capacitar, então é um lugar excelente para você crescer tanto profissionalmente como individualmente, porque a gente não tem como separar uma coisa da outra, né? E eu trouxe uma notícia que eu achei escacaviando aqui pela internet, do próprio, da página, meu Deus, da página do sindicato deles, ó, que a partir de janeiro, dê até um zoom, o auxílio, né, o vale refeição, ele tá chamando aqui de auxílio alimentação, para os servidores, não só para os magistrados, para os servidores, passou de 1.960 para 2.054,94. Veja, não existe esse benefício tão alto assim em outras esferas. Então, assim, veja que é 9.226 mais 2.054 a partir de janeiro desse ano, né? E é excelente. Então, não vou fazer porque é FGV. Não, vai sim, gente. Se alguém passou já em concurso da FGV, pode ser você. Então, vá sim fazer. Não se prenda a essa questão de cadastro reserva, até porque a gente sabe que a rotatividade, apesar de ser um lugar excelente para trabalhar, a rotatividade é enorme. Então, vocês vão sim serem chamados se ficarem em boas posições. Nenhum órgão faz concurso se não tiver presente pelo menos de uma pessoa, então não deixem de fazer a prova. Sempre se coloquem nesse lugar de fazer prova. Uma hora você passa. E estrutura do concurso, que eu tô falando aqui um pouco da estrutura de como vai ser a prova. Não saiu aqui, apesar de sair aqui não saiu, mas esse daqui é o de analista, né, nível superior, focado em administração, né? Então, veja só como é que vai vir. 22 questões português, 10 questões para legislação, 12 para análise de dados e IA, nunca vi cair assim tão específico, para IA. Aí a prova de conhecimentos específicos, administração geral e pública com 10 questões e AFO também com 10 questões. Direito constitucional e direito administrativo vão vir só 8 questões, ou seja, é uma prova de múltipla escolha com 80 itens, valendo o peso é 1 para todas, tanto para o módulo de conhecimentos gerais, quanto para o módulo de conhecimentos específicos. Aí aqui a gente vai ver que para a área de técnico, a prova muda um pouquinho, né? Língua portuguesa 28, raciocínio lógico 24 questões, legislação 16 e análise de dados e IA 12. Ou seja, ela acrescentou raciocínio lógico na prova de quem vai fazer o de analista. Então, dá sim para fazer os dois cargos sem precisar, digamos assim, fugir muito, né? Porque às vezes o cargo de nível médio vem bem diferente e não dá para estudar para os dois cargos, mas esse você pode ver que é possível, tanto para quem vai fazer analista para a área administrativa, quanto vai fazer para a área judiciária, vale a pena sim fazer o de técnico. Sobre esta banca, FGV dispensa comentários, mas a gente sempre fala sobre a banca para o aluno conhecer como é que ela vai cair. Não vou mentir para vocês, é uma banca complexa, tanto de questão de prova quanto até de procedimento. A gente vê barbaridades que a FGV comete por aí em outros concursos e nada é feito, né? A gente viu o caso da Receita Federal, o do Cefaz Amazonas, né, que ela trocou uma prova inteira. Ela era para ter colocado 10 questões de raciocínio lógico e botou de administração pública. São coisas bizarras que ninguém pune essa banca, que eu acho que ela já deveria ter sido punida há muito tempo. Mas não é hora da gente falar sobre isso. É hora da gente encarar a FGV. Ai, não gosto de FGV, mas a banca é essa e vamos em frente. A banca é complexa, os enunciados e as alternativas são grandes, então vá preparado. Não tem como um aluno chegar no dia da prova e dizer, ai, cansei de ler o enunciado. Poxa, o que é que você estava fazendo no estudo do pós-edital? Porque as questões da FGV todas têm um enunciado grande, as alternativas são grandes, mas ela é uma banca também muito repetitiva. Então, se você fizer muita questão da banca, você consegue acertar ali um grande número de questões só vendo que ela já cobrou aquele mesmo assunto de forma muito parecida em outro concurso. São inúmeros concursos, por isso é um banco de questões vasto, tanto para quem estuda pelo TEC,
como eu acredito fortemente, para quem estuda pelo que concursos, não vai ter problema com, eu vou estudar tal disciplina, tal assunto de disciplina tal, e não tem banca da FGV. Não, gente, tem. A FGV já fez vários concursos muito recentes, de 2022 até 2023, parecia que só existia a FGV nesse Brasil, ela pegava todos os concursos, então não tem como você chegar agora, nessa altura do campeonato, e dizer que não encontrou questão da FGV. Então, pós-edital, para quem vai focar nesse concurso, é hora de estudar só FGV, virar especialista na banca. Então, dispensa os comentários, né? Quadro de vagas. Agora a gente foca um pouquinho na área da 3 vezes. Aí agora a gente vira aquele perfil mais específico, né, afunilado. Para quem não conhece a 3 vezes, a 3 vezes é uma empresa que foca em fazer o estudo da administração ficar facilitado. É por isso que a gente foca tanto nos concursos da área. Se você já nos conhece pelo Instagram, aproveita e siga a gente aqui. Eu havia falado que a gente é um canal até relativamente novo e a gente precisa saber o que é que você gosta, do que é que você gosta mais de ver por aqui, e a gente vai fazendo esses vídeos. Então se inscreva para acompanhar a gente e até dar palpite sobre o que é que você quer ver mais por aqui, tá certo? Voltando aqui, analista área administrativa. Gente, é uma novidade, porque geralmente concursos da área judiciária, quando eles vão colocar o analista da área administrativa, os requisitos para o provimento do cargo é qualquer nível superior. Mas veja que aqui eles melhoraram para a gente. Olha só, o bacharelado como requisito, tá? Administração, administração pública, contábeis, ciências jurídicas ou sociais ou economia. Restringiu ali para o CAD, digamos assim, para as áreas CAD, mas você vai ver lá a prova e é uma prova para quem é administrador. Você vê que não tem nenhuma disciplina que para quem é administrador já não tenha visto. Então é realmente um cargo com formações específicas, mas o administrador, né, quem é formado em administração somente e administração pública, é um cargo que vocês devem sair na frente, tá bom? E técnico do Poder Judiciário, área administrativa, a gente sabe que teve modificações recentes, que esse cargo de técnico virou um cargo de nível superior, mas no TJ ainda pede só nível médio completo ou equivalente. Então, ainda é um cargo de nível médio. Você que tem só nível médio ou que está ainda terminando a faculdade, não deixe de fazer para testar os seus conhecimentos. Análise da prova. Débora, você sempre traz só um quadro, por que você trouxe 2? Porque esse concurso me chamou a atenção, gente. Eu nunca tinha visto uma prova de conhecimentos gerais ter mais relevância, digamos assim, percentual de prova, do que o de conhecimentos específicos. E quem foi que puxou essa relevância inteira para conhecimentos gerais? Sim, ela mesma. A disciplina preferida e mais problemática da FGV. Veja que só de português serão 22 questões e é o equivalente a 28% da prova. Ou seja, português é a principal disciplina desse concurso. Seguido de quê? Análise de dados e inteligência artificial. E ali, legislação, administração geral e pública e AFO ali com 13%. Direito constitucional e direito administrativo, apesar de ser no TJ judiciário, as áreas do direito ficaram um pouco aquém, mas veja, tem um cargo específico para essa área, né, para explorar os direitos, que é o de analista para a área judiciária. Então, você veja que essa prova me chamou muita atenção quando eu vi conhecimentos gerais com um percentual de 10% a mais do que conhecimentos específicos. Então, vocês que fazem essas análises pela 3 vezes e que acompanham, né, a gente, já sabe que essa análise aqui é famosinha e que ajuda muito ao aluno focar. Por quê? Porque não é normal isso aqui acontecer. E o aluno tende a estudar mais administração geral e pública, AFO, direito constitucional, direito administrativo, crente de que isso aí é o que vai mais cobrar, vai ter mais peso na hora da prova. E aí, quando você faz a análise com a gente, você percebeu que não. Então, vamos continuar aqui. Análise, eu trouxe aqui
puxei aqui uma aba para a gente falar um pouquinho sobre as análises, porque eles trazem pontuação mínima, tá? Não adianta você fazer 98% da prova e fazer 12 questões em língua portuguesa, porque você vai ser eliminado. Veja, tem que acertar minimamente 13 questões em português, 6 questões em legislação, 7 em análise de dados e inteligência artificial, e acertar no mínimo 22 questões do módulo de conhecimentos específicos e acertar 48 questões do total da prova objetiva. Eu trouxe isso aqui, gente, não é porque o aluno que vai passar, ele não se preocupa com os mínimos, ele já está ali batendo 85% a 90% de acerto de cada disciplina. Mas eu trouxe isso aqui para vocês, principalmente porque tem aluno que ama abandonar as disciplinas, algumas disciplinas, no meio do caminho. Aí, tipo assim, eu já vi aluno dizer isso aqui, ó. Português é difícil na FGV, então não adianta estudar. Não adianta, adianta sim. Então, tem que estudar português e não simplesmente estudar, você tem que acertar minimamente 13 questões de português. Não tem como, nesse concurso, a estratégia de prova, de pós-edital, de estudo, ser abandonar alguma disciplina por causa desses mínimos. E não são mínimos tão poucos, tá? Então, são mínimos que você tem que se atentar, sim, e tem que... Todas as disciplinas aqui importam. Então, preste muita atenção nisso, principalmente português. Trouxe aqui, puxei mais uma aba para a gente fazer aquele ranking de disciplinas importantes, para a gente fazer o nosso cronograma. Então, vamos lá. São 7 disciplinas, né? 7 disciplinas. E a gente já viu que português é a principal disciplina. Seguida de dados e IA, né? Você vê que lá ele de 28 já cai para 15% de relevância. Seguida também de legislação, ou seja, o trio de conhecimentos gerais são as 3 disciplinas mais importantes. Como é que a gente vai ranquear conhecimentos específicos? Bom, a gente vai olhar para o 4º e 5º lugar e para o 6º e 7º lugar de disciplinas mais importantes em conjuntos. Por quê? Perceba que a administração geral e pública e a administração financeira e orçamentária, né, o nosso famoso AFO, todas as duas têm 13%. Então, aqui você vai ranquear de acordo com o seu nível de dificuldade. Débora, eu sou formada em administração e tenho mais facilidade em administração geral e pública. Então, veja que ela vai ficar em 5º lugar. E a AFO, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, vai ficar um pouquinho mais acima. Aí você passa para a 6ª e a 7ª disciplina, que também tem o mesmo percentual. 10% para direito constitucional, 10% para administrativo. Você vai usar a mesma estratégia que você usou para elencar e ranquear as disciplinas do 4 e do 5, você vai fazer para o 6 e para o 7. Débora, eu tenho mais facilidade com direito administrativo. E eu tenho um pouquinho de dificuldade em direito constitucional. Tá aqui seu ranking. Você percebeu? Cada ranqueamento para concurso a gente faz um pouquinho diferente, porque cada concurso requer uma análise especializada naquele concurso. Então, aqui você já ranqueou suas disciplinas e agora a gente vai para aquele quadrinho semanal. Como é que eu faria a divisão? Bom, português, dados, eu vou botar só dados, tá? E legislação, eu colocaria essas 3 na 2ª, na 4ª e na 6ª. Oh, Jesus, o que foi que eu fiz? Vamos lá de novo. Só copiar, tá? Por quê, gente? Porque a gente já viu que elas são as disciplinas mais importantes. Conhecimentos gerais. E como preencher os outros dias, né? Terça, quinta e sábado. Vamos lá. Na terça, eu colocaria a AFO, isso levando em consideração esse ranking aqui, tá? Na terça, eu colocaria AFO, faria uma divisão ali em administração geral e botaria direito constitucional. Na quinta, colocaria AFO repetido, aí colocaria aqui administração pública e direito administrativo. E no sábado, como eu falei, cada concurso requer de nós uma análise diferenciada. O que é que eu faria no sábado?
Perceba que o sábado é o sábado que repete a terça ou a quinta, mas você veja que ficou diferente, né? Então, o que é que eu faria no sábado? Eu botaria a AFO, né? Colocaria a administração ou a geral ou a pública, direito constitucional ou direito administrativo. Por quê? Porque você vai olhar para a semana e vai ver se você teve mais dificuldade no assunto que você viu sobre administração geral ou sobre administração pública, sobre direito constitucional ou sobre direito administrativo. E aí você faria o estudo do sábado um pouco mais dinâmico, percebe? E assim você faria. Eu geralmente coloco uma disciplina por assim, né? Hoje eu resolvi colocar num quadradinho só, mas não tem problema. E domingo simulado. Débora não gosta de simulado. Gente, não é hora de você procurar saber o que é que você quer. Eu não gosto de estudar, mas eu estudo porque preciso. Eu gosto mesmo de ficar em casa sem fazer nada, ir pra uma praia, escutar uma música. Então agora não é hora de você pensar se gosta ou se não gosta da FGV, ou se você gosta ou se não gosta de simulado. É hora de encarar as consequências da vida adulta. Bem-vindo à vida adulta, né? E aí, depois de estudado as 3 disciplinas, né, que eu coloco geralmente 1 hora para cada, mas aí você também tem que ver, poxa, dados e IA requer mais de mim do que legislação. Então, você vai colocar 1 hora e 20 para dados e 40 minutos para legislação. E aí você vai vendo. Só que esse cronograma, como eu sempre falo, é um cronograma pensado para o aluno estudar 3 horas para aquele aluno que trabalha. E as outras 2 horas, Débora? Porque aqui é como se fosse 5 horas de estudo. Bom, essas 5 horas aqui fica a seu critério, tá? Fica para você olhar e dizer assim, olha, eu tenho força e eu tenho um ânimo para estudar mais hoje. Então, você acrescenta mais uma disciplina. E o simulado? Simulado naquele nível. Faz o simulado de manhã, corrige de tarde, no domingo. Faz o simulado na tarde e corrige na noite. Ou deixa para uma atividade extra da segunda ou de qualquer dia da semana. Como geralmente a pessoa trabalha, isso aqui é um cronograma para quem trabalha, coloca aqui uma atividade extra para o sábado, porque você trabalha menos no sábado. Perceba que é assim que vai ficar o nosso cronograma para esse concurso. Sugestão de cronograma feitinha aqui só para você bater o print. Só para você bater o print. E é a mesma coisa que a gente fez nessa aba aqui, tá? Só para ficar organizadinho, você bater o print e ser feliz. Imprima, coloque na parede todos os dias quando for estudar. Hoje é segunda, vou estudar isso, isso e isso. Hoje é terça, vou estudar isso, isso e isso. Mas, Débora, entra naquela história de que eu não gosto de cronograma assim. Eu gosto de ciclo, que é uma coisa mais dinâmica, que é uma coisa mais interativa. Não se preocupe, porque a gente já trouxe um ciclo de estudo para quem gosta de estudar assim nessa forma de estudar, né? Vendo uma lista e aí vai só grifando. Aí você pega isso aqui, bate o print e vai riscando. Semana 1. Lembrando que eu boto 14 disciplinas, mas é um estudo para você fazer na semana, tá? Não é 14 dias aqui, não. Não é 14 dias, não. Pelo amor de Deus. Aqui é 14 disciplinas para você estudar na semana. Então, você imprime isso aqui para semana 1. Se eu fosse você, eu bateria o print e colocaria semana 1, de tanto a tanto. Aí, é só fazendo assim, ó, quando fosse estudando. E aí, ia batendo o edital inteiro. Para finalizar este vídeo, para ele não ficar longo, o que é que tem a ver, né? Mas TJRS com IF de Pernambuco, eu trouxe aqui a fazer aquela publi. Nós fizemos o ADMetas, vocês pedem muito pro ADMetas não morrer. Ele dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho, mas a gente faz sim, porque a gente acredita que você consegue passar estudando por ele. Então, para quem vai fazer para o cargo de administrador do IF de Pernambuco, a gente lançou o ADMetas. O link para você comprar vai estar na descrição desse vídeo aqui, na legenda. Então, já vai direto para a página segura. Não tenham medo do link, tá? Podem acessar, não é vírus. Vai direto. Quando vocês fazem o pagamento, que o pagamento é confirmado instantaneamente, vocês já recebem o ADMetas. O ADMetas é o quê, Débora? O ADMetas é uma planilha no Excel que vem várias abas.
vem a aba com as informações e essas análises que a gente costuma fazer do edital. Vem uma aba especificamente para o edital verticalizado, assunto por assunto de cada disciplina, ligado a um link de questões que vai para o site do TEC, né? Deixa eu botar aqui. Para quem, meu Deus, eu só tenho Que Concurso. Infelizmente, gente, a gente não trabalha com a plataforma do Que Concurso. Faz muito tempo. Eu sei que é uma plataforma maravilhosa, mas a plataforma que a gente realmente decidiu trabalhar foi com o TEC. Então, tá ali, você vai estudar interpretação de texto, vai ter um link direto. É só clicar no link que vai direto para um caderno de questões do TEC para você resolver aquelas questões. Vem o ADMetas, né, que é o cronograma que você tem que estudar dia a dia até o dia da prova, né? Ele já vem separadinho. Vem também com algumas abas editáveis para você colocar, e sei lá, você estudou 3 disciplinas e ainda tem força para estudar mais? Não se preocupe, que tem como você fazer pelo ADMetas a inclusão dessas disciplinas que vocês estudarem a mais. Vem uma aba direcionada só para o seu desempenho. Eu fiz tantas questões, acertei tanto em tal disciplina. Então, você está com um percentual, sei lá, de 80% em administração. E também tem o desempenho tanto da semana, de você olhar e dizer assim, olha, o estudo da semana foi maravilhoso, eu consegui um percentual de 85%. E também tem o desempenho global, de você estar bem pertinho da prova, entender mais ou menos como é que você vai sair na prova. Olhar para o desempenho global e dizer assim, ó, vou acertar 90% da prova, eu estou ali disputando as cabeças do cargo no concurso. Então, tem esse desempenho, essa aba de desempenho é super completa, tá? E bem realística. Tudo que você alimentar na planilha, ele vai levar para a aba desempenho, para ser uma aba para você se autoanalisar. Tem as 2 últimas abas, que é a de simulado e de revisão, são abas completamente editáveis. A aba de simulados, eu acredito muito que quem está fazendo pós-edital tem que incluir pelo menos um simulado na semana, porque a hora de errar é no pós-edital. Você não pode deixar para errar ou para ter surpresa no dia da prova. Era o que eu estava falando sobre a FGV. Não tem como você chegar no dia da prova e dizer, ai meu Deus, que enunciado grande que foi isso, surpresa. Não. Se você fez questões da prova, da banca da FGV, você já viu que era assim. Então, não tem que ter surpresa no dia da prova. E é para isso que serve o simulado. E uma aba de revisão, que também é uma aba para você se autoanalisar e autocriticar. Fiz 60% de gestão da qualidade e descobri que é um dos assuntos que mais cai na FUNCERN. Então, não tem como você não colocar lá na aba de revisão. Revisar a aula teórica de gestão da qualidade. Então, é uma aba, um planejamento de estudo perfeito e completo. Sua obrigação vai ser comprar, obviamente, e sentar e estudar do jeito que a gente colocou lá. Óbvio que você pode editar conforme seus conhecimentos e suas dificuldades, mas assim, para quem não sabe como se direcionar nesse concurso, é uma excelente ferramenta. Então, um beijo. Quem vai fazer TJ Rio Grande do Sul, essa análise está completíssima, tá? Para você analisar e ver se vale a pena. Quem é do Sul, quem é de estados mais próximos, que dá para fazer essa prova, eu não deixaria de fazer. Cadastro reserva é um concurso que chama assim, tá? Eu sou bem incrédula de cadastro reserva, mas na área judiciária é uma exceção. Não tenham medo da FGV, vão como adultos encarar a prova. Tem gente que passa com FGV e vai ser você. E quem vai fazer IFPE, tá aí um perfeito material para vocês adquirirem para estudar nesse planejamento pós-edital. E, mais uma vez, para quem nos segue, porque não está seguindo ainda, né? Então, sigam o nosso canal, ativem lá o sininho, porque eles entregam para vocês o que a gente vem fazendo no nosso canal. É um canal novo e eu espero muito contar com vocês e com a ajuda de vocês pelos próximos vídeos, tá bom? Quem quer mais notícias, a gente coloca muita notícia nos stories do Instagram da 3 vezes. Então, siga a gente por lá. Eu fico esperando vocês para a próxima análise do próximo edital, que não sabemos quem vai nos surpreender. E é isso. Um beijo, abraço e até o próximo análise ou próximo vídeo.